Você já teve aquela sensação de saber que anotou alguma coisa importante, mas não faz ideia aonde? Eu passei meses acumulando notas no Notion, páginas e mais páginas. Eu anotava tudo realmente. E quando precisava de alguma coisa, eu acabava não achando. Clicava informação, criava página em cima de página, e no final, aquele meu segundo cérebro, aquele meu local de anotação, era mais um depósito do que uma ferramenta em si. Até que eu descobri o que estava faltando. Então vamos lá. Existe aquele grande conceito de segundo cérebro que foi popularizado principalmente pelo Thiago Forte, a ideia de tirar tudo da sua cabeça e colocar em um sistema, um local de anotação, que você consegue organizar e conectar as informações. Eu conheci esse conceito faz tempo, eu tentei aplicar, mas eu não conseguia manter o hábito. Eu não via resultado no curto prazo e dessa forma eu acho que por não ver resultado eu acabei abandonando. Mas nesse ano eu voltei com essa ideia de segundo cérebro. E agora eu percebi que tinha uma peça que antes não existia. Ou pelo menos talvez não estava acessível para mim, eu não conhecia totalmente. E tudo mudou. E essa peça foi a inteligência artificial. Eu sou o Gustavo e eu compartilho aqui experiências reais minha e da minha jornada de evolução. E hoje eu quero te mostrar como o meu segundo cérebro faz todo sentido de verdade quando eu coloco a IA para rodar dentro dele. Anotar é ótimo, é muito bom. Eu sempre acreditei nisso. O problema é anotar sem um sistema, sem um método. Isso daí acaba virando um acúmulo de informações. Era páginas que eram criadas sem critérios nenhum, notas que ficavam duplicadas, porque eu esquecia que às vezes eu já tinha anotado e anotava de volta. E o pior, quando eu precisava de alguma coisa, eu não sabia nem por onde começar a procurar. É como se você tem uma biblioteca enorme, mas sem um catálogo para você se referenciar. Os livros estão lá, mas você não acha nada. E dessa forma, com o tempo, você começa a se desconfiar daquele seu sistema de anotação, você pensa, eu pensei que eu anotei isso em algum lugar, e gasta às vezes muito tempo procurando, o que levaria às vezes o tempo de você fazer de volta, estudar de volta, que acaba ficando sem lógica e sem função aquelas anotações. E eu acho que muita gente passa por isso. Você às vezes baixa um aplicativo, começa empolgado a anotar tudo, a se organizar, e depois de um tempo você para, porque você não vê retorno, você não vê valor naquilo. E eu parei por isso. Eu não via benefício no curto prazo, e sem benefício não existe um hábito novo que você coloca. Voltei a pensar em segundo cérebro esse ano, foi justamente quando a IA estava mais presente e mais próxima de mim. Eu percebi que eu conseguia conectar o meu segundo cérebro com a IA, e estava algo muito acessível. E aí eu pensei, se eu conectar a inteligência artificial com o meu segundo cérebro, e se em vez de eu guardar as informações, eu tivesse alguém que me ajudava, que me ajude a usar toda essa informação, a orquestrar todos esses dados, foi isso que eu comecei a fazer. Eu comecei a alimentar o meu segundo cérebro novamente, só que agora de uma maneira intencional, um método, um sistema. Anotações dos livros que eu estava lendo, diários pessoais, diários de gratidão, reflexões, autoconhecimento, processos da minha empresa, coisas que acontecem realmente comigo e eu vou descarregando tudo que está na minha cabeça, deixando os registros, deixando a minha cabeça livre, a minha mente livre para focar no que realmente interessa. E mesmo agora, com pouca informação que eu tenho nesse segundo cérebro, porque eu estou recomeçando, né? Eu consigo pedir para a IA ela montar relatórios de como foi o meu mês baseado naqueles diários que eu faço. Eu consigo conversar com ela sobre o que está acontecendo na minha semana, porque ela consegue ver a minha agenda, consegue saber o que eu estou fazendo e pedir às vezes algum ponto de vista que talvez sozinho eu não conseguiria enxergar ou perceber. Eu consigo até clonar ou conversar com algumas mentes de autores que eu estou lendo, usando as minhas anotações de livros, tirando dúvida com ele sobre o que eu li. E dependendo das respostas, eu consigo até implementar essas informações de volta no meu segundo cérebro e criar uma base ainda maior e mais rica de informação. Pensa comigo, isso é completamente diferente de você abrir um chat GPT e fazer uma pergunta genérica. Ali a IA ela vai te dar dados sem ter um contexto às vezes da sua vida, por exemplo. E quanto mais você alimenta ela, melhor ela vai ficando com o tempo. E olha que mais interessante, isso funciona exatamente como funciona um conselheiro, um psicólogo talvez. Você vai num psicólogo e esconde metade das informações, ele não vai conseguir te ajudar com as informações que ele tem.
Em uma sessão ele não vai conseguir resolver tudo, te compreender totalmente. Ele vai precisar de várias, ele precisa entender o contexto completo. E com o IA é a mesma coisa. Se você está dando pouca informação para ela, ela vai te dar respostas de coisas genéricas. Você agora alimenta ela, o sistema, com dados reais da sua vida, com suas leituras, por exemplo, diários, reflexões, processos, sua agenda, você às vezes sozinha não conseguiria. Eu não estou dizendo que a inteligência artificial ela vai resolver todos os teus problemas. Muito pelo contrário, ela funciona como um conselheiro que tem acesso a tudo que você vê, que você já viveu, que você na verdade registrou, né? E isso tem um valor imenso. Então a verdade é simples. Quanto mais você documenta, você coloca processos, melhor a inteligência artificial vai conseguir te atender. Documentando o processo da sua empresa, decisões que você está tomando, a forma que você enxerga algumas coisas, documentando o que você lê, o que você sente, o que você aprende, o que você está estudando. O que eu estou tentando fazer agora? Eu estou tentando descarregar minha cabeça. Então, coloca num sistema, porque a sua cabeça ela precisa estar livre para pensar, para ter ideias, para agir no presente, no agora. E o teu segundo cérebro, ainda mais agora conectado com o IA, ele vai cuidar do resto. A vida ela está cada vez mais digital. E quanto mais digital o mundo vai ficando, mais importante é que você tenha clareza de quem você é e o que você quer. A máquina ela tende a ser cada vez mais máquina e fazer coisas mais digitais. O segundo cérebro com IA não é sobre tecnologia, é sobre às vezes autoconhecimento, é sobre ter um sistema que te conhece, te ajuda a pensar melhor. A IA ela vai cuidar de organizar, de fazer conexões de memória, e você cuida de viver. Comece a documentar, comece a alimentar esse teu sistema. E deixe que a inteligência artificial faça o que ela sabe fazer de melhor, que é conectar pontos, conectar ideias. E se esse papo que a gente está tendo aqui faz algum sentido para você, já deixe o seu like, para eu saber que está valendo a pena esse conteúdo que você está assistindo aqui. Se inscreva no nosso canal também, conteúdos sobre como pensar melhor, como ter mais clareza. E eu te vejo no próximo vídeo.